Olá pessoal, depois de um período que eu tive que ficar um pouco afastado da internet, nós estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso curso. Como vocês devem ter reparado, o cenário sendo assim tão diferente, eu estou num novo apartamento, eu voltei para o Rio de Janeiro e agora a partir daqui eu espero que a gente consiga dar uma continuidade maior ao curso, tornando ele pelo menos quinzenal ou semanal. Então, hoje eu vou apresentar para vocês um texto do Nelson Maldonado Torres, que faz parte daquele grupo sobre o qual a gente vinha conversando, o grupo Modernidade e Colonialidade, sendo que o Maldonado Torres é um autor mais ligado à literatura e à filosofia. Ele foi presidente da Associação Caribenha de Filosofia entre 2008 e 2013. Ele é autor de vários trabalhos, um deles chamado Against War, Contra a Guerra, que tem um subtítulo longo que depois eu coloco, e La Descolonización y el Giro Descolonial, que foi publicado no México. Ele é autor de vários textos importantes e é professor do Departamento de Estudos Latinos e Caribenhos da Rutgers University, nos Estados Unidos. Então, o texto que eu trouxe para nosso encontro de hoje é sobre a colonialidade do ser, contribuições ao desenvolvimento de um conceito. É um texto que tem um aspecto histórico, sociológico, mas também filosófico. No encontro de hoje, nós vamos ficar algumas aulas em cima desse texto, que é bastante longo, e eu vou deixar as indicações para quem puder acessar, ler esse texto, e provavelmente podemos fazer alguns encontros em outras plataformas para discutir esse texto que me parece bastante importante. E hoje eu vou iniciar com essa questão sobre a colonialidade, né, em que o Nelson Maldonado Torres vai diferenciar a colonialidade do colonialismo, que nós já vimos num encontro anterior. Como vocês sabem, o colonialismo é uma relação de poder que se estabeleceu entre as metrópoles e suas colônias, né? Ela implica em uma relação política e econômica de subordinação das colônias, desses territórios que foram conquistados, né? E que foi bem delimitado no processo histórico. No caso das Américas, a partir do final do século XVIII, nós temos o início do processo de descolonização e o fim do colonialismo. No século XVIII eu falo por causa da independência das 13 colônias que se tornaram os Estados Unidos. No início do século XIX, a América espanhola se fragmenta, como vocês sabem, em vários estados independentes, e o Brasil, como colônia portuguesa, né, se torna independente em 7 de setembro de 1822. Estamos hoje aqui na véspera do feriado de 7 de setembro, não por acaso. Mas então, enquanto o colonialismo
essa relação política e econômica de subordinação, a colonialidade é mais complexa, né? Porque ela implica um padrão de poder que surgiu em decorrência do colonialismo, mas que não se delimita, né, uma relação formal de poder entre governos, entre territórios, mas colonialidade se refere a relações de trabalho, de conhecimento, de entre pessoas intersubjetivas. Ela também se refere a questões de autoridade e isso se articula com o sistema capitalista e a ideia de raça. Ou, talvez melhor colocando, com a ideia de superioridade da raça branca, né, do colonizador sobre o colonizado. Então, a frase é um pouco grande, eu vou reler. A colonialidade refere-se à forma como relações de trabalho, conhecimento, autoridade e relações intersubjetivas se articulam através do sistema capitalista e da ideia de raça. Então, enquanto o colonialismo teve um momento histórico preciso, né, e precedeu a colonialidade ela foi sendo construída num momento em que esses territórios estavam subjugados às suas metrópoles pelo processo de dominação cultural, né? Mas ela permaneceu após a independência nas relações interpessoais, nas instituições políticas, científicas, artísticas e, portanto, então na cultura, na visão de mundo, na educação e na autoimagem dos povos colonizados e subalternizados. Também sobreviveu nas aspirações dos indivíduos desses territórios e nos limites impostos a pessoas de determinados grupos sociais e etnias que não tiveram acesso a essas instituições de poder, né? Essas instituições, a arte, a alta cultura, ou aos conservatórios, ou aos espaços privilegiados do saber. E então vocês podem pensar aí, né, e comentar em que outros campos, né, da experiência as pessoas desses grupos foram limitados pela colonialidade, né? A colonialidade limitou, né, essas pessoas que não tiveram acesso, né, aos espaços de saber institucionais e em vários aspectos da sua vida, né, da sua experiência pessoal. E em vários campos, em campos os mais diversos. Nós, na área de educação, podemos pensar na educação artística, podemos pensar como determinados estilos foram valorizados em detrimento de outros, como se estabeleceram hierarquias entre estilos musicais, por exemplo, ou entre arte e artesanato. Essas diferenciações hierárquicas, essas separações que são fruto dessa visão de mundo baseada na colonialidade.
o autor também explica que a colonialidade não é uma forma residual de uma relação, de um relacionamento colonial. Ele não é um resquício, né, de algo do passado. Ele surgiu num momento sócio-histórico particular da conquista das Américas. Eles pensam sempre no caso das Américas, mas nós podemos ir além, né, e pensar em que esse mesmo processo aconteceu em vários territórios coloniais, tanto na África, quanto na Ásia, quanto nas Américas. E podemos pensar que, embora tenha surgido nos contextos históricos específicos do empreendimento colonial, a colonialidade ela foi se processando, foi se arraigando, né, como raízes, né, criando raízes no solo desses territórios, a ponto de que após a independência política a colonialidade tivesse se mantido. E se a gente pensa, interessante que o Nelson Maldonado Torres ele é da área de literatura comparada, né? Mas ele não sai muito do âmbito das Américas. Nós podemos fazer uma comparação com a Índia portuguesa, com o território de Goa, e eu acredito que esse tipo de comparação ela pode ser bastante esclarecedora e das semelhanças, né, que o processo de construção da colonialidade tem, né, em diferentes contextos. Por exemplo, lá em Goa, né, eu tenho amigos que são especialistas na história de Goa, mas todos sabem que a catequese foi uma forma de separar os mais próximos do colonizador daqueles mais distantes, os gentios, os mouros, né? Chamados gentios e mouros, que eram os muçulmanos e hindus, e que foram sendo subalternizados. Também a Inquisição foi a forma mais brutal dessa violência colonial, que aconteceu tanto no Brasil quanto na Índia portuguesa. E a arte, e aí eu posso destacar a música, né, causando um deslumbramento, a música europeia com o canto coral, com a orquestra, a música harmônica com a sua polifonia, ela causou um deslumbramento que facilitou certamente a absorção de valores eurocêntricos. Então, nós podemos colocar a arte, né, a arte barroca, como uma das formas que serviu aos interesses da coroa portuguesa. Existem artigos de vários autores, no caso da música, me lembro aqui da Susana Sardo, que trabalha com história de Goa e que tem mostrado como se deu esse processo de construção de uma Índia portuguesa, onde as possibilidades de resistência foram pequenas, né, na medida em que se estabeleceu essa colonialidade, né, ela fala em sujeitos híbridos que não são nem portugueses nem indianos, e esse processo ele continua até o século XX, a ponto no momento em que Nehru entra com os exércitos da Índia já livre para anexar Goa, muitos goeses preferem sair de Goa
porque não se sentem identificados com a cultura indiana. Então, para vocês verem a que ponto chegou o processo de colonialidade na Índia portuguesa. Isso é uma das maneiras da gente que tornam mais claro, né, através da comparação, esse conhecimento, né, do próprio processo brasileiro, porque nós podemos pensar também como as línguas nativas foram sendo paulatinamente abandonadas e perseguidas, né? E como o português foi se estabelecendo, né, como a língua dominante, a única língua aceita a partir do século XVIII, né, no Brasil. O Nelson Maldonado Torres, ele vai dizer então que foi no contexto da empresa colonial que o capitalismo se conjugou com formas de dominação e subordinação diversas. Eu diria que o racismo foi uma delas, o etnocentrismo também, né? Mas também essa visão de mundo eurocêntrica, né? Que está aí, que eu dei nesse exemplo, né? Que vai justificar o controle dos povos colonizados. Os povos colonizados não seriam capazes de se autogerirem, né, por serem inferiores, por serem bárbaros, e aí entra uma série de justificativas, né, preconceituosas baseadas nessas concepções eurocêntricas. O Quijano vai destacar um aspecto mais econômico da colonialidade, dizendo que ela se refere a dois eixos de poder que começaram a operar nas áreas coloniais. O primeiro eixo se refere à codificação das diferenças entre colonizadores e colonizados. Então, colonizadores no topo teria o homem branco e colonizados na base teria a mulher de cor. E entre essa mulher de cor e o homem branco, uma gradação de mestiços, né, que vai então estabelecer uma hierarquia que depois vai chegar ao século XX, né, e vai dar origem a um tipo de racismo bastante pseudocientífico, digamos assim, né? Eu estou me lembrando da antropologia criminal do Lombroso, que fala dessa questão das características raciais de determinados grupos, né? Isso vai chegar então ao século XX e adquirir uma vestimenta científica. O segundo eixo, segundo o Quijano, seria então o controle do trabalho e dos recursos, junto com a escravidão e a servidão, em torno do capitalismo e do mercado mundial. Então, o segundo eixo através do qual a colonialidade se opera, começa a funcionar nas áreas coloniais, é através do controle do trabalho, dos recursos naturais, né? E colocando, né, montando toda uma estrutura que vai estar voltada para o mercado mundial. Basta a gente lembrar da agromanufatura do açúcar no Nordeste brasileiro, no século XVI e XVII, quando todo a produção, né, é baseada no trabalho escravo,
aquelas grandes plantações de cana-de-açúcar e que vão gerar uma sociedade colonial bastante hierarquizada, elas vão estar voltadas para os interesses da mercantis, né, da classe mercantil europeia, portuguesa. Isso é um exemplo de como o sistema, né, o sistema capitalista que começa a se estabelecer nessa era moderna, ele tem como base a escravidão e a servidão. Ele convive, né, com diferentes formas de trabalho pré-modernas, digamos assim. O projeto, então, de colonização das Américas serviu de modelo para a identidade moderna. E é aqui que o grupo Modernidade e Colonialidade coloca, revela esse lado sombrio da modernidade, porque geralmente a modernidade é vista como fruto das conquistas científicas e artísticas do Renascimento e depois do Iluminismo, das ideias iluministas, né, de igualdade, liberdade, fraternidade, de sua luta contra o autoritarismo, o despotismo do poder absolutista, mas na verdade a modernidade tem um outro lado sombrio, né, que é revelado pelo grupo Modernidade Colonialidade. A identidade moderna, segundo eles, está ligada ao capitalismo e a um sistema de dominação estruturado em torno da ideia de raça. Assim, a modernidade, geralmente vista como um avanço, né? Ela possui um lado sombrio, um lado que não está visível para todos, né? Mas essa modernidade não seria possível sem a colonialidade. Então, sem a empresa colonial, sem a escravidão, sem o tipo de estrutura social e de visão de mundo que se estabelece, né, e altamente hierarquizada nesses territórios, a modernidade europeia não teria sido possível. E também os discursos modernos vão penetrar na colonialidade, vai-se cada vez mais falar nos avanços da ciência, né, e na tecnologia, na importância da tecnologia, e nos valores modernos, né, mas vai se manter toda uma estrutura, né, social baseada em hierarquias que remontam ao período colonial. Então, eu acho que hoje ficamos com essa reflexão sobre o lado sombrio da modernidade, os dois eixos em que ela está apoiada e nos diversos aspectos que não se restringem às Américas, de como as artes foram utilizadas e a educação também, desculpem, para manter e para construir essa visão de mundo pautada nos valores eurocêntricos e como que isso se estabelece criando raízes que dificilmente serão superadas, né? Mas que estão presentes até hoje nas sociedades pós-coloniais. Se vocês gostaram, então,
dessa nossa reflexão. Quiserem comentar também, colocar questões, serão muito bem-vindas. E não deixe então de dar o like aí no nosso canal. E quem ainda não se inscreveu e quiser se inscrever, está convidadíssimo ou convidadíssima, certo? Então ficamos por aqui. Saudação hoje indiana, namastê, até a próxima.